Olá, tudo bom? Você sabia que você, técnico em nutrição, pode atuar em diversas áreas da consultoria de alimentos? O meu nome é Aline Diniz e esse vai ser o nosso tema de hoje. Hoje eu vou estar falando para você quais são essas áreas de atuação que você, técnico em nutrição, pode atuar como consultor de alimentos. Vou falar pelas mais óbvias, depois eu vou estar descrevendo outras mais que serão muito importantes para a sua carreira de consultor de alimentos. Vamos começar então pelo Manual de Boas Práticas. Então, o Manual de Boas Práticas, você pode sim estar elaborando esse manual. Pode estar elaborando para restaurantes self-service, restaurantes à la carte, lanchonetes, food trucks e qualquer outro tipo de alimentação comercial, tá? Seguindo todos aqueles mesmos parâmetros de implantação de manual, treinamento de equipe, organizando todo o manual de acordo com todos os capítulos, assim como a vigilância sanitária pede. Nunca pode esquecer dos POPs. Então, um dos primeiros pontos que a gente pode estar atuando é sim nos manuais de boas práticas, tá? Outro ponto que a gente pode estar atuando também é na elaboração de fluxogramas para empresas de alimentação. Vamos supor que um restaurante está tendo muita dificuldade com muitos gargalhos na sua produção. Por exemplo, não tem um direcionamento correto de como tem que ser toda aquela produção. Então, a partir daí, a gente pode estar ordenando um fluxograma. Como que irá trabalhar esse fluxograma? A gente irá trabalhar desde o recebimento dessa matéria-prima, como que ela vai ser recebida, como que vai ser, a partir daquele momento que eu recebi aquela mercadoria, para onde que ela vai, qual vai ser o segundo passo, ela vai ser armazenada, de que forma que vai ser feito esse armazenamento? Armazenei, vai ser armazenamento seco, em estoque seco, ela vai ser em armazenamento refrigerado ou ela vai ser em armazenamento congelado, tá? Vou estar definindo isso. Após definir isso, qual vai ser o próximo passo daqueles alimentos? Vai ser então o pré-preparo? Aonde que fica essa área de pré-preparo? Ela acompanha um fluxo linear desde o seu recebimento, seu armazenamento e logo após esse local de pré-preparo, porque é importante de estar seguindo um fluxo linear para que não ocorra cruzamento desse fluxo. Então, fui para o meu pré-preparo, vou estar avaliando como que vai ser, seguindo todas as boas práticas que se deve seguir sim num fluxograma e na manipulação de um alimento, com certeza. Fiz toda essa parte então do pré-preparo. Após aquele pré-preparo, aquele alimento ele vai para onde agora? Vai para o preparo? Ele está acompanhando esse fluxo? Está tendo algum cruzamento? Do preparo, acabei de fazer esse preparo, eu vou então agora para onde? Vou estar indo para a distribuição, já é o momento da distribuição. Antes da distribuição vai ter um armazenamento. Como que é feito esse armazenamento? Ele segue um fluxo contínuo ou eu tenho que voltar para depois ir para a minha distribuição, tá? Então, um técnico de nutrição pode sim estar avaliando esse fluxograma. Se você não sente confiança em estar fazendo um fluxograma dentro de um restaurante, o que você pode estar fazendo? Estudando mais como que funcionam esses fluxogramas ordenados dentro dessas áreas, desses restaurantes. Porque a partir daí você vai ter muito mais convicção de como que tem que ser feito e começar a aplicar também esse tipo de consultoria nos serviços de alimentação, tá? Acompanhando essa mesma ideia de fluxograma, a gente também pode estar trabalhando com layout. Isso mesmo, layout. Sabe quando aqueles projetos que tem todo aquele croquis de onde que é o meu recebimento, o meu estoque e aonde que vai estar minha cozinha, a minha distribuição? Então, também podemos atuar nessa área de layout, de definir layout. Que tamanho que tem que ser essa cozinha, como é que vai ser, que tamanho que é meu estoque, como que tem que ser as janelas desse meu estoque. Então, toda essa parte relacionada à estruturação e à definição desse layout, nós também podemos atuar, porque isso vai economizar muito mais a esse empresário que está montando esse restaurante, ter uma consultoria técnica que tenha esse conhecimento e que ajude ele, porque lá na frente ele vai ter outros gastos. Vou te contar um caso.
um cliente, ele veio me procurar depois que a empresa dele já estava pronta, já tinha inaugurado o restaurante, e ele veio me procurar porque ele estava achando que o layout não estava muito legal, estava tendo muito cruzamento entre o pessoal da cozinha, o pessoal do salão, os garçons que estavam indo para a cozinha, aquele rolo todo. Aí eu fui estar definindo todo o layout dessa cozinha. E o que eu pude perceber? Que ele não tinha deixado uma pia de lavagem das mãos. Isso mesmo, ele esqueceu da pia de lavagem das mãos. Ele lembrou de diversas pias, da pia de lavagem somente dos copos, da pia de lavagem dos pratos, das panelas, porque ele não queria que eu estivesse lavando pratos no mesmo lugar que estivesse lavando as panelas, com toda a razão. Ele lembrou de fazer uma pia onde ficava a máquina de lavagem da louça, porém ele esqueceu dessa pia de lavagem exclusiva das mãos, tá? Então, assim, é muito importante que se tenha muito bem definido todo esse layout. Mesmo que a empresa já esteja aberta, é importante que isso seja avaliado, né? Porque isso vai atrapalhar todo o andamento de uma cozinha. Imagina um restaurante que após a sua inauguração percebe-se que não tem a pia de lavagem das mãos. Isso é um perigo muito grave. Os manipuladores não estão lavando a mão. Pode até estar lavando na pia normal, mas você concorda comigo que lá não vai ser abastecida de sabonete bactericida, não vai ter o papel toalha, não vai ter uma lixeira exclusiva para isso. Então, tudo isso dificulta também as atividades de boas práticas dentro daquele ambiente, dentro daquela cozinha. Então, por isso que é importante ter profissionais capacitados em layout, que entenda como funciona o layout, assim como entenda o fluxograma, porque o fluxograma e o layout estão muito interligados, que é importante de saber, né, como é que funciona esse layout, para até mesmo melhorar processos, porque vai estar evitando com que a pessoa fique indo de um lugar para outro, andando muito mais do que deveria, sendo que se um layout tivesse sido programado, seria muito mais fácil de todo aquele processo estar acontecendo, tá? Vamos agora para o desenvolvimento de processos. Esse desenvolvimento de processos é também uma consultoria que também podemos ofertar a esse nosso cliente, que é o quê? Vamos supor que ele tá trabalhando, vendendo determinado alimento, e ele quer melhorar aquele processo. Nada mais é nesse desenvolvimento de processo que a gente vai estar estudando o caso dele, qual produto que ele vai estar ofertando, para quem que é esse produto, para qual público que vai ser esse produto. Avaliei isso, naquela região, quais são as pessoas, quais são os outros empreendimentos que ofertam esse tipo de serviço, como que é os concorrentes. Vamos estudar a fundo esse concorrente? Então, esse é um desenvolvimento de processo, de entender melhor qual que é esse meu produto, como que é esse meu concorrente, e a partir daí desenvolver todo esse processo. Eu vou estar estudando esse processo, vou estar analisando como que deveria ser, desde o seu recebimento, o seu armazenamento, o seu preparo, pré-preparo e toda a sua distribuição, como que vai ser, se vai ter a necessidade de estar utilizando conservantes, não. Quais vão ser esses controles de qualidade necessários na hora de estar fazendo esse tipo de produto, porque é muito importante fazer uma análise bem minuciosa e ver como que vai estar sendo esse desenvolvimento desse processo, ok? Em desenvolvimento de processo existe uma consultoria também muito comum que chama desenvolvimento de produto. O desenvolvimento de produto, ele está muito em alta, porque as pessoas estão sempre procurando por inovações. Vamos supor que você está fazendo uma consultoria numa padaria, só que essa padaria está querendo desenvolver novos produtos, porque hoje em dia uma padaria você não quer ir só para comprar o pão de cada dia, não é mais assim, já mudou, você quer encontrar uma coisa diferente, um alimento salgado diferente, uma rosca diferente, um bolo diferente, um bolo vulcão, o bolo piscininha, sabe? Você quer encontrar coisas que você comumente não encontra. É claro que temos que ter o tradicional, porém, essa parte inovadora é necessário que se tenha e sempre tenha coisas novas, tá? E então o TecVolt pode estar trabalhando nesse desenvolvimento desse produto. Esse desenvolvimento de produtos pode ser alimentos diet, com alguma restrição de algum alimento, que nem, por exemplo, pode ter light relacionado a sódio, relacionado a açúcar. Podemos estar desenvolvendo alimentos light, que está muito em alta.
porque você vai reduzir esse aporte calórico dele. Então, tem público que quer realmente consumir esse tipo de alimento. Posso estar desenvolvendo alimentos sem glúten, tem muita gente com intolerância à lactose, então é um desenvolvimento de produto muito interessante. Ah, mas Aline, eu nunca estudei isso, como é que eu posso fazer? Gente, esse desenvolvimento de produtos são ensaios que a gente vai fazendo no dia a dia e testes. Por exemplo, no desenvolvimento de produtos isento de lactose, a gente começa a substituir. Então, eu estou fazendo desenvolvimento de uma receita, um bolo sem lactose. Então, começa a ver outros leites, outros leites vegetais que podem substituir aquele meu leite que realmente tem a lactose e ver se vai dar certo ou não. Posso fazer através de leite de aveia, com leite de amêndoas, com leite de coco. Vou fazer a minha análise, vou fazer o teste de aceitabilidade e a partir daí sim analisar se ele vai para comércio ou não. Um outro alimento que a gente pode estar desenvolvendo, mas esse requer um ambiente somente para isso, seria o alimentos isentos de glúten. Alimentos isentos de glúten está muito alta, porque tem muitas dietas que eles anti-inflamatórias que tem essa necessidade que o alimento não tenha glúten. Só que lembrando que para a gente ter um alimento isento de glúten, todo o local tem que ser um local separado, não só uma sala separada, tem que ser toda uma loja, um ambiente, tudo, recebimento, armazenamento, tudo sem o glúten. Por quê? Porque a doença celíaca, quando a pessoa se alimenta de um alimento, que mesmo que ele não tenha glúten, mas ele teve alguma contaminação cruzada, ou usou uma mesma batedeira que usou um bolo com glúten, usou para fazer um bolo sem glúten, a pessoa vai ter problema ao ingerir esse tipo de alimento. Então, cuidado com o sem glúten, tá? Lembrando que pode estar colocando assim, alimentos feitos sem farinha de trigo, porém houve essa contaminação cruzada na área de produção, tá? Porque uma pessoa que já tem essa intolerância já não vai estar podendo consumir esse alimento de forma alguma, tá? Partindo para outras áreas de atuação, quero falar um pouquinho para vocês sobre a ficha técnica padronizada operacional. Gente, ficha técnica é um assunto muito importante. As empresas que já aderiram a isso e falaram assim, caraca, eu preciso de uma ficha técnica, já está 1000 passos na frente de uma empresa que até hoje está no amadorismo. Para quê? Fazendo comida do jeito que aquele padeiro quer, do jeito que aquele cozinheiro quer. Isso não leva a uma padronização operacional. Então, esse empresário, ele está fadado, infelizmente, ao fracasso. Por quê? Se ele está na mão do padeiro João, se o João, por um acaso, resolve sair, ele não vai ter mais aquele pão que todo mundo gostava. Por isso que se tem que ter essas fichas técnicas operacional. Por isso temos nós, técnicos de nutrição, para estar elaborando esse tipo de serviço, onde a gente vai ficar do lado desse manipulador, fazer todas as considerações, quando que ele põe o alimento, que hora que qual a gramatura, tudo certinho, a fim de padronizar. É muitíssimo importante ter todos os seus alimentos padronizados para não ter esse problema, que hora o cliente chega lá, come um alimento com o refratário cheio de camarão, hora ele volta lá, só tem meia dúzia de camarão. Então a gente tem que ter essa padronização e consecutivamente, após ter essa padronização, temos que ter sim essa nossa ficha técnica precificada, porque é muito amadorismo ainda, a gente está trabalhando com ficha técnica, com precificação baseada no que o meu concorrente faz. Porque o meu concorrente, você sabe os custos fixos dele, você sabe os custos variáveis dele, até mesmo o CMV dele, o custo de material de venda. Você sabe qual é? Você sabe aonde ele compra? Será que ele tem um poder de compra igual ao meu? Às vezes o poder de compra dele é muito melhor do que o meu. Os gastos fixos dele é maior ou menor do que o meu. O aluguel dele é maior ou maior do que o meu. Então, assim, a gente não consegue deduzir isso. Então, a partir do momento que você não consegue deduzir quais são esses gastos do seu concorrente, não tem lógica a gente querer precificar o nosso produto igual o do concorrente. Por isso que é necessário a gente fazer a nossa ficha técnica operacional, padronizou a sua receita,
vamos então para a nossa ficha técnica de precificação desse produto. Então eu vou estar analisando o custo, vou estar analisando por quanto eu vou vender, a partir daí eu vou estar vendo todos os meus custos fixos, os meus custos variáveis, onde entra taxa de cartão de crédito, taxa de iFood, todas as taxas, mão de obra, gasto de energia, aluguel, prolabore, todos os gastos. E a partir daí a gente faz todo esse cálculo e ele vai saber realmente qual é esse lucro. Qual que é a sua margem de contribuição, quanto que está sendo esse lucro, porque a partir daí eu consigo saber quanto que eu estou ganhando, se eu estou tendo lucro ou não. Porque a partir daí, quando você vê se você está tendo lucro ou não, a gente começa a trabalhar numa outra área de atuação de um consultor, que seria a engenharia de cardápio. O que seria essa engenharia de cardápio? Puxando o gancho desde a ficha técnica precificada, e depois essa engenharia de cardápio, é o quê? Vou fazer uma análise, tenho todas as minhas fichas técnicas prontas, tenho todos os meus produtos precificados. Chegou a hora de eu fazer uma análise desse cardápio. Então eu vou estar colocando lá quais são as preparações que eu mais vendo, e vou fazer de ordem do maior para o menor. Esse é o que eu mais vendo, esse aqui é o que eu menos vendo. Depois eu vou fazer uma outra coluna qual a minha maior margem de contribuição, qual que eu ganho mais dinheiro e qual que eu ganho menos dinheiro. Então, a partir daí, eu vou fazendo uma análise. Se eu estou vendendo bem e ele tem uma margem boa, eu mantenho esse meu alimento no cardápio. Se eu estou vendendo bem, a margem está baixa, será que eu não tenho que melhorar um pouco esse preço? A gente tem que sentar com esse empresário e analisar. Se eu vendo ele pouco, porém a margem está excelente, será que eu tenho que fazer mais campanhas no atendimento dos garçons para que ele ofereça mais esse produto, já que a margem dele é tão boa? E se eu vendo pouco e a margem é pouca, tá valendo a pena eu ter essa preparação no meu cardápio, comprar ingredientes para ele, me disponibilizar de dinheiro parado muitas vezes e manter ele no cardápio? Isso sim é engenharia de cardápio, é você fazer uma análise minuciosa de como que está o seu cardápio, relacionando ele sempre a qual está sendo a minha margem e como que está sendo a venda dele, se ele vende bem ou não, tá? Podemos também, um outro tópico de atuação é estar atuando também na elaboração de cardápios comerciais. Sim, podemos sim atuar em cardápios comerciais, porque muitas vezes quem elabora esse cardápio em restaurante self-service é o proprietário, né? Então a gente pode vir trazendo inovações, coisas diferentes. Se é um self-service, será que a gente não poderia colocar mais saladas? Será que a gente não poderia também trabalhar, por exemplo, com massas, com molhos? Porque a gente tem que pensar também na venda e alimentos que pesam mais. Quais são esses alimentos que pesam mais que a gente possa colocar? Como que a gente faz com que ele consuma um pouco menos de proteína para o meu empresário ter um pouco mais de margem de lucro? Então, isso tudo são atitudes que a gente vai tomando no cardápio e que vai ajudando na saúde financeira desse restaurante. Não só desse restaurante, mas a gente pode estar trabalhando também com cardápios, por exemplo, de confeitaria. Por que não confeitaria? Onde a gente pode estar elaborando pratos salgados, novos, diferentes, novos pratos doces. Esses dias mesmo eu estava elaborando um cardápio muito interessante para uma confeitaria e nós desenvolvemos a taça da felicidade. Que nem tem o bolo no pote, depois veio o pote da felicidade. A gente desenvolveu a taça da felicidade, onde a gente vai estar elaborando como se fosse um bolo no pote, todo em camadas, porém vai ser servido numa taça e a pessoa vai estar comendo de colher. Então imagina que legal, gente. Então assim, a gente tem que trazer inovação para esse nosso cliente, coisas novas. Isso tem que ser uma coisa que se tenha sempre, não é fazer uma vez o cardápio e pronto, acabou. Não, precisamos sempre de inovação, coisas novas. Porque ele não tem tempo, muitas vezes, de pesquisar esse tipo de serviços novos que estão acontecendo. Por isso, existe nós, consultores de alimento, para trazer essa inovação para ele que ele consiga vender mais e muito melhor. Então, essa parte de cardápio é uma parte muito legal, que eu sou apaixonada, é bem inovadora. Também podemos atuar na rotulagem de alimentos. Tá? Lembrando que a rotulagem de alimentos agora em 8 de outubro de 2022 vai mudar a rotulagem. Ela vai criar uma nova coluna, vamos ter que colocar os açúcares adicionais,
ela mudou todo o layoutzinho daquela informação adicional, dentre outros itens que vieram com mudanças, tá? Então imagina, todos os produtos que existem hoje no mercado vão passar por troca dessa rotulagem. Será que vamos ter muito serviço? Eu acredito que sim. Então, por que não você já não sair à frente e já ir correr atrás de como faz essa nova rotulagem, já vai criando métodos, para quê? Para oferecer esse tipo de serviço, porque todo mundo vai estar precisando dessa nova rotulagem. Vai ser uma coisa muito importante, tá? Falando depois dessa rotulagem, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre atendimento ao cliente. Esse serviço de atendimento ao cliente é uma coisa muito legal, porque eu percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade em atender bem os clientes. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito, a gente vai em bons lugares, às vezes, para se alimentar, e a pessoa fala assim, em alguns lugares não acontece tanto, mas eu percebi isso, por exemplo, em São Paulo, capital, eu percebo que o atendimento lá é um pouco diferenciado sim, não adianta falar que não, porque lá é diferencial. O garçom chega e fala assim, olá, boa noite, meu nome é João e quem vai estar atendendo você será eu. Qualquer dúvida que você tiver, basta me procurar que eu venho lhe atender, tá? Aqui parece que a pessoa fica escondendo o crachá, não quer nem que a pessoa saiba o nome daquele atendente, porque não quer nem ser chamado. Então, assim, uma parte muito inovadora também é trabalhar com esse atendimento ao cliente. Atender bem a mesa, sorrindo, sendo simpático, explicando bem sobre o cardápio. No final, até mesmo quando for fechar a conta, pergunta se a pessoa ficou satisfeita, se ela gostou dos serviços. Então, tudo isso é muito importante para que aquele cliente atenda bem o seu cliente, porque a partir daí ele vai ter aquele cliente recorrente e o seu faturamento vai aumentar. Consequentemente, você como consultor de alimento vai ter sempre serviços a estar ofertando para aquele empresário, tá? Então é muito importante a gente estar trabalhando com esse atendimento ao cliente. Uma outra área que eu gosto muito de trabalhar, que é bem legal, é relacionado a clientes ocultos. O que é cliente oculto, Aline? Cliente oculto é o seguinte, eu trabalhei muito com cliente oculto em redes de supermercados. Vamos supor que uma rede de supermercado está em dúvida de como que está sendo o seu atendimento na sua rotisserie. O que ela fala? Eles chamam a gente para uma reunião e falam, olha, estou tendo dificuldades na venda de cesta de Natal, porque a gente já deu treinamento para a equipe e eu acho que eles ainda não explicam bem aos clientes como que é para ser as vendas. Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai estar analisando quais são as perguntas-chave que a gente tem que fazer para aquele serviço, para a gente conseguir perceber se realmente aquele funcionário está conseguindo vender aquele produto a qual está sendo ofertado. Aí você vai naquele local como cliente oculto, né? E faz as perguntas para ele. Fala assim, você chega lá no meio no balcão, espera ele te cumprimentar muitas vezes, para a gente até ver como que está esse treinamento do atendimento. Porque se não tiver bom, você já oferece, tá? O treinamento de atendimento. Mas voltando. Aí você pergunta para ele se tá tendo ceias de Natal, como é que tá funcionando, tudo. E você vai ouvindo e vai vendo se ele tem ou não dificuldade em estar te explicando como que é ou não aquele serviço ofertado. A partir daí você vai montar um relatório mostrando as dificuldades, as facilidades que você encontrou durante aquela sua atividade cliente oculto. E propor soluções. Porque só falar os problemas e fazer os elogios não vai adiantar. A gente tem que estar propondo soluções para que melhore as vendas daquele local, tá? Uma outra área que a gente também pode estar fazendo essa atuação como consultor também é na aplicação de checklist. Tem diversas empresas que elas são avaliadas mês a mês através de aplicação de checklist, onde a gente pode estar criando uma padronização de checklist com pontuações e mensalmente a gente vai naquele local e faz aquela aplicação do checklist e vai verificando a porcentagem de conformidades daquele local e também de não conformidades. E ao longo do ano e planilhando essas informações e vendo se aquele local está tendo uma evolução ou não nas boas práticas de manipulação. Então o checklist ele é muito importante para avaliar como que está sendo as boas práticas daquele local, ok?
Uma outra área que podemos atuar também é na auditoria, onde a gente vai fazer uma auditoria interna nesses restaurantes através de aplicação de condutas relacionadas à legislação sanitária. Só que ela vai estar mudando, a gente vai estar aplicando um checklist, só que esse checklist ele vai ser, você aplica e ao tempo que você faz essa auditoria, você vai fazer uma assessoria. Que vamos supor, você está lá aplicando um checklist, falando sobre a pia de lavagem das mãos. E você detecta que o papel toalha que está ali naquele momento não é o papel toalha correto. Como é uma assessoria, você vai estar procurando já a gerência, pedir para ela fazer essa auditoria junto com você. Aí na hora que você detecta que tal coisa não está ok, você já chama ela e fala, olha, aqui eu preciso de um papel toalha não reciclado. Por acaso você já tem ele em estoque? Caso a pessoa já tenha ele em estoque, você vai lá, solicita para que ele pegue e repõe esse produto, explica a importância sobre ele, tá? Podemos também estar ofertando consultorias relacionadas ao treinamento de boas práticas, que é o quê? A equipe, muitas vezes, ela cai naquele comodismo e se esquece muito das boas práticas. Ou muitas vezes vai trocando equipe, vai trocando, e novos funcionários que vieram às vezes de outras empresas, eles nunca tiveram treinamento. Então é importantíssimo que se tenha uma reciclagem desse treinamento de boas práticas. A legislação fala que esse treinamento de boas práticas, o ideal é que seja feito esporadicamente. Só que, gente, esporadicamente é uma coisa muito subjetiva, porque esporadicamente pode ser todo ano, pode ser toda semana, pode ser todo mês. Eu, particularmente, gosto muito de dar esse treinamento de boas práticas em torno de 6 meses, dependendo da equipe, tá? E caso entre funcionários novos, eu gosto de fazer uma reciclagem com esses funcionários novos, principalmente ensinando a parte de boas práticas, como limpeza das mãos, condutas pessoais, tipos de perigo, pelo menos aquele início básico mesmo, para que não venha ter problema nenhum, tá? Etiquetagem dos produtos, acho bem interessante a gente dar nesse treinamento de reciclagem. Uma outra coisa também que podemos estar oferecendo é fazer visitas técnicas aos fornecedores. Vamos supor que eu tenho um produto novo aqui e que eu só tenho ele no fornecedor XYZ. Eu posso estar visitando esse local. Para quê? Para ver se esse local tem boas práticas na sua manipulação dos alimentos, né? Se esse alimento ele é armazenado corretamente. Eu tenho, por exemplo, uma confeitaria e eu vou estar comprando, por exemplo, uns cookies de um outro fornecedor. Eu tenho que ir até esse local para saber onde que ele está manipulando, se o ambiente está correto, se as bancadas estão corretas, se a equipe teve esse treinamento de boas práticas. Então, tudo isso é muito importante, tá? Que chama visita técnica a esses fornecedores. Podemos também estar ajudando as pessoas a organizar a estruturação. Vamos supor, o local está abrindo, por exemplo, uma lanchonete. Então, você vai estar ajudando a estruturar toda essa lanchonete. Desde falando quais móveis tem que ter, quais utensílios, como que vai ter que ser essa estrutura. Podemos ajudar também até mesmo para estruturar um delivery. Vamos supor que essa lanchonete, além desse trabalho que tem lá de balcão do dia a dia, ele também tem o serviço de delivery. Então você pode estar ajudando a estruturar o delivery dele, sim, por que não? Como que vai ser, trabalhar todo esse fluxograma, esse organograma dos produtos, como vai estar sendo servido, qual vai ser a hora de expedição, por onde que o motoboy vai estar vindo pegando esse alimento, ele vai entrar na cozinha? Não. Como é que vai ser isso? Vai ter um nichozinho onde ele vai passar esse alimento? Então toda essa estruturação com boas práticas, com um fluxograma muito bem definido, para estruturar bem esse delivery e não ter atrasos nesse pedido, né, gente? Porque a gente sabe o quanto que é ruim termos problemas quando a gente, como cliente, pede qualquer tipo de alimento e ele vem com atraso, ele vem frio, ele vem não de acordo com deveria vir. Isso tudo é muito desagradável. Então é importante que o delivery seja bem desenvolvido. Uma outra área que eu gosto muito de estar trabalhando é com o desenvolvimento de equipe. Podemos sim estar atuando através de quê? Do recrutamento dessa equipe, através de colocar anúncios, definir como que tem que ser o perfil dos cozinheiros, dos auxiliares, dos auxiliares de serviços gerais, como que tem que ser. Fiz esse meu anúncio, eu vou estar
puxando essas pessoas, recrutando essas pessoas para estar fazendo entrevista. Então, posso estar oferecendo sim esse serviço de estar entrevistando, porque a gente, com o nosso conhecimento técnico, a gente sabe fazendo uma entrevista como que tem que ser esse comportamento dele, como tem que ser as atitudes, o conhecimento que ele tem que ter para ele conseguir atuar conosco dentro da cozinha. Então a gente pode estar fazendo isso e a partir daí a gente vai estar treinando essas pessoas para estar atuando sim dentro dessas cozinhas e conseguir estar desenvolvendo um produto muito bom. Então a dica que eu dou para vocês é sempre pensar qual produto que nós, consultores de alimentos, podemos estar desenvolvendo. Eu acabei de anunciar aqui para vocês quase 20 produtos. Alguns básicos que vários consultores oferecem, porém eu coloquei opções de vários diferentes que poucos consultores oferecem. E você já ofereceu algum tipo de consultoria fora essas que eu acabei de falar? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber. E vamos ver qual é essa nova consultoria.